use microserviços quando você tiver um motivo realmente bom. E muita gente cai no conto do microserviço achando que vai resolver os problemas da sua aplicação, sendo que muitas vezes pode trazer uma série de problemas a mais. Você está querendo resolver um problema de infraestrutura, que é a parte de microserviços, com código completamente, eu não gosto muito de falar palavras mais fortes não, mas um código completamente cagado, certo? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma. Hoje nós vamos falar do famigerado microserviço, certo? Sempre que eu faço alguma live, né? A gente fez uma live agora da formação Dev, né? Para liberar para Black. E a galera fala muito de microserviço e tal. E eu vou gravar hoje um vídeo sobre microserviço que tá muito legal. A gente vai falar de coisas interessantíssimas aqui no vídeo. E eu tenho certeza que vai te ajudar a formar aí um racional muito mais maduro sobre o tema e a quando usar, quando não usar e as suas alternativas, né? E tem tudo a ver com um livro, cara, que eu sou apaixonado, que é o livro do Domain Drive Design. Não estou com ele aqui, deve estar em algum lugar aqui no escritório. E tem tudo a ver com a forma como a gente vai construir o nosso racional para aquilo que você, como desenvolvedor, precisa fazer como dever de casa antes de você aplicar microserviços aí na tua aplicação. A gente vai ter uma análise madura sobre o tema e vai ser muito legal. Queria só compartilhar com vocês, as inscrições da Black Friday estão abertas, tá? Vou colocar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E aquilo que eu vou te falar aqui nesse vídeo, nós iremos aplicar isso na prática. Eu vou comentar sobre um tema, né, sobre a modularização do teu código e eu vou te mostrar isso de forma linda, né, de cair lágrimas nos olhos dentro da mentoria. Nós já temos conteúdo sobre isso dentro da formação Dev. Então, se você quer pensar de forma mais madura, ter um código mais maduro, com certeza a mentoria 360 é para você e a formação Dev vitalícia, né, com uma oportunidade única é para você. Eu coloquei a minha câmera aqui porque sempre que eu dou uma pausa no vídeo, a minha cara fica estranha. Com certeza ninguém vai criar a formação Dev com a cara dessa aqui, então eu coloquei aqui na frente, tá? Então fica aí o convite para vocês, entre aqui na página, lê, né, qual é a nossa proposta de valor que a gente quer te entregar. Sem dúvida, a gente está indo para um outro posicionamento como empresa, uma outra forma de enxergar aí o acompanhamento dos alunos, o desenvolvimento e esse andar juntos. É isso que nós queremos propor para você dentro da mentoria e nós vamos começar agora a falar sobre esse tema, que é um tema interessante, é um tema que mexe aí com paixões, né? E às vezes até a palavra chama mais atenção e a pessoa acha que às vezes o segredo está em aplicar microserviços, né? E não é sobre isso, a gente vai comentar com vocês e eu vou, para isso, desenhar aqui no nosso Scalidol. Então eu vou colocar aqui microserviços. Ah, outra coisa também que eu queria conversar com vocês, né, é o seguinte. Deixa eu até colocar em tela cheia rapidinho aqui. Eu quero fazer um shift no canal aqui do YouTube, tá? Eu quero começar a ser mais intencional em relação a temas mais intermediários e avançados do desenvolvimento. Eu acho que a gente tem muito conteúdo básico na internet, né? E ficar ali que é também uma mudança de posicionamento da própria mentoria 360, né? De pegar desenvolvedores de mercado e trazer para o nível acima. Então, eu gostaria de vocês dessem um feedback de vocês. Tira aí em poucos segundos, né, do teu tempo precioso. Eu sei que é um tempo precioso. Comenta aqui embaixo. Léo, eu acho que seria melhor um canal com temas mais avançados, aplicações mais avançadas. Não necessariamente que eu vá desenvolver tudo do zero, mas talvez comentar sobre trechos importantes ou trazer partes de uma aplicação, uma parte significativa e mostrar ali uma abordagem mais avançada, uma programação orientada a objetos mais avançadas, microserviços, padrões arquiteturais. Então, eu estou pensando em trazer muito mais conteúdos voltados para um público que já é desenvolvedor, que já tem as bases da programação, mas quer ir para um nível, né? Romper uma barreira para um nível mais avançado. Eu acho que o canal ele vai acabar caminhando para esse tipo de conteúdo que vai ter muito mais valor para quem
já é do mercado. Então, e talvez até crie um outro canal, né, um canal diferente, só para falar de coisas mais básicas para um público que realmente está iniciando na programação. Deixa o teu comentário, o que é que você acha de trazer conteúdos mais avançados, que tipo de conteúdo mais avançado você entende que seria relevante para você, porque aí o comentário que você colocar e as pessoas podem curtir o teu comentário, eu vou saber que existe uma demanda maior para esse nível, esse tipo de conteúdo, tá? Conteúdos que eu estou pensando em trazer arquitetura, estou pensando em trazer essa parte de system design, né? Pegar ali soluções mais avançadas de mercado e mostrar como fazer, a parte de mensageria, conceitos importantes, né? Como saga, orquestração, arquiteturas baseadas em eventos, né? Então, são temas interessantes que eu quero trazer no canal e também aulas, né? Masterclass de algum tema, de algum framework, de alguma biblioteca, mas com o olhar muito mais para quem é um público que já entende o básico de tecnologia e está querendo ir exatamente para aquela parte mais importante, mais objetiva e não necessariamente perder tanto tempo com o básico do básico em relação à tecnologia. Quem sabe até ter um segundo canal para colocar conteúdos que sejam voltados para um público mais iniciante. O que é que vocês acham? Digam para mim aí se vocês acham que esse é um conteúdo que faz sentido para você e a gente deve ir fazer esse movimento aqui dentro do canal da Coder, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui a ideia, né, de microserviços e eu queria começar a aula trazendo aqui duas frases. Eu não vou necessariamente copiar tudo para não perder tempo, né? Mas eu vou pegar aqui a primeira frase que eu quero comentar aqui sobre microserviço é a seguinte, ó. Use microserviços quando você tiver um motivo realmente bom para usar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os motivos, né? Eu vou até quebrar essa frase aqui em duas linhas para ficar melhor aqui à disposição, mas use microserviços quando você tiver um motivo realmente bom. Ninguém começa um projeto direto ou não deveria começar um projeto diretamente no microserviço, porque toda aplicação depende, tem uma curva de maturidade, tem um assentamento, digamos assim, dos requisitos dos projetos. As interfaces ainda muitas vezes estão instáveis e você começar um projeto tacando logo microserviço para um projeto que não é maduro o suficiente para isso, é um problema gigantesco. Mais uma outra frase muito legal que eu acho que também faz todo sentido colocar aqui é o seguinte, ó. Eu até copiei no meu outro monitor aqui, que é exatamente isso. Os desenvolvedores, né, ou o mercado, né, muitas vezes focam na pilha de tecnologias, mas deveriam focar no resultado. Então, às vezes é legal, cara, eu vou aplicar aqui microserviços no meu projeto, vou aplicar esse padrão aqui, Saga, no meu projeto e tal, vou aplicar aqui uma arquitetura baseada em eventos, né? Os eventos acontecem e aí disparam mensagens que gera, né, chama outros casos de uso, beleza, é legal. Mas o foco inicial da gente não tem que ser nesses nomes, né? E claro, existe o lugar ali do microserviço, mas é um lugar muito nichado, né? Eu acho que é um nível de demanda e de necessidade muito específica e muita gente cai no conto do microserviço achando que vai resolver os problemas da sua aplicação, sendo que muitas vezes pode trazer uma série de problemas a mais. Eu queria começar aqui trazendo quais as razões pelas quais você deveria usar microserviço. Então, vou começar aqui de forma mais light para depois a gente ir para digamos assim, os contras, digamos assim, tá? Então, beleza, vou colocar aqui uma fonte um pouquinho maior aqui dentro do... já está no máximo, né? Deixa eu colocar aqui razões, beleza. Vou aumentar aqui isso e vou apagar isso aqui para trazer para cá. Beleza, quais são as razões que você deveria considerar para usar aqui microserviços? A primeira razão que você deveria considerar, eu vou trazendo as razões aqui do meu outro monitor, do meu planejamento, para a gente não perder, digamos assim, tempo demais escrevendo cada uma dessas razões, é a questão do deploy independente. Você ter a capacidade de ter vários serviços independentes e você ter como subir
versionamento ou equipes diferentes, com deploys diferentes, ciclos de vidas independentes ali na sua aplicação. E esse é um dos principais motivos para você ter aqui microserviços. O outro é você ter a ideia de particionamento de dados, ou seja, você ter bancos de dados diferentes e independentes entre si, e a partir daí você consegue separar, digamos assim, segmentar muito bem cada um desses serviços. Então, se você precisa, provavelmente ter um banco de dados extremamente brutal, com quantidade grande de acessos, com equipes diferentes, deploys independentes e tal, são razões específicas, né? Projetos muito grandes com limites bem definidos e tal, é razão para você eventualmente usar microserviços, principalmente pensando em projetos que têm uma escala absurda, né? Uma escala que justifica, né, o fato de você escolher microserviços. E uma outra questão também muito importante, eu diria que talvez aqui os três pontos essenciais aqui em relação a microserviços você também ter uma autonomia organizacional, você ter de fato projetos separados, independentes, que têm ciclos independentes, dados independentes, né? Porque os dados são mais importantes do que necessariamente ali o código em si, né? Onde está o tesouro, ninguém vai conseguir destruir uma empresa eventualmente destruindo só o código. Você pega ali o código e volta de novo para a base, mas os dados, né, que é aquilo que vai sendo construído ao longo da história, os clientes, tudo que foi feito e tal, ali é muito importante, né? Então, às vezes você tem uma base brutal, ou tem bases que são muito menos acessadas, outras são muito mais acessadas, nível de escalabilidade completamente diferente, tá? Deploy independente, dados dependentes, times independentes, são razões, boas razões para você eventualmente usar microserviços, imaginando que você tem aí um projeto que tem o nível de escala que justifica esse tipo de escolha. Mas eu vou pegar aqui na paralela e criar aqui uma outra caixinha para a gente falar dos problemas, certo? Os problemas relacionados a microserviços que são consideráveis, então vou colocar aqui ó, microserviços apontando para os problemas, e a gente vai tratar alguns dos problemas importantíssimos para você entender que existe custo aqui do microserviço. Depois eu vou mostrar para vocês três abordagens. A abordagem pior, que é o que muita gente faz, a maioria faz, e depois eu vou colocar duas alternativas, sendo que uma dessas alternativas é microserviços e a outra alternativa é o que eu quero comentar com vocês, que é a alternativa que eu uso com maior frequência, é a alternativa que eu prefiro e é a alternativa que a maior parte do tempo eu ensino. É exatamente essa terceira alternativa, né, que eu vou mostrar para vocês, né? E a primeira, que é a pior, né, que é o caminho que todo mundo muitas vezes segue achando que está fazendo alguma coisa cara, estou fazendo aqui, distribuindo a minha aplicação, é o pior caminho que você pode escolher e a maioria das aplicações seguem esse caminho. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, relacionado aos problemas. Vou colocar aqui a fonte dos problemas menores, porque são mais problemas para não ficar muito grande. Explosão dos pontos de falha. Quando você tem uma arquitetura de microserviços, que é uma arquitetura distribuída, você vai pegar uma aplicação e distribuir em vários pontos diferentes, né? Balanceadores de cargas diferentes, servidores diferentes, bancos de dados diferentes. E quanto mais microserviços você vai estabelecendo e dividindo, existe uma explosão de complexidade de infraestrutura, tá? E uma explosão, obviamente, dos pontos de falhas na sua aplicação. Uma outra questão, por mais que você escolha protocolos otimizados, protocolos binários de comunicação e tal, vai haver uma maior latência de I/O dentro da sua aplicação. O custo gasto com, sei lá, serialização de um determinado dado para trafegar ali na rede, ou mesmo a conversão para um protocolo binário, mesmo que seja mais rápido e tal, ainda assim vai haver uma latência de I/O que não dá para comparar com a chamada através de um ponteiro dentro de um espaço de memória compartilhado na aplicação. Se você tem uma aplicação que é um monolito e uma função chama outra, sem necessariamente precisar fazer um processo de uma chamada remota, com certeza
você vai ter bem menos latência e, nesse sentido, vai ser muito mais rápido. Outro ponto de dificuldade com relação a microserviço é a complexidade na depuração, processos que são muito mais distribuídos, que são mais relacionados e que você não tem necessariamente o processo inteiro acontecendo em um único microserviço. E para você entender o todo, né, e a depuração fica muito mais difícil nesse cenário, tá? Uma outra questão que é fundamental é dentro da arquitetura, os contratos, né? O que é o contrato, Léo? São essas interfaces que você disponibiliza, publica dentro da tua aplicação e que alguém vai consumir aquela interface que você definiu. Seja um serviço REST que você colocou ali com o verbo HTTP e um recurso para a pessoa acessar, seja um RPC, né, um método que você, uma função que você disponibilizou, um procedimento que tem uma assinatura que precisa de determinados parâmetros. Não interessa, você vai ter uma série de contratos que você vai precisar expor nesses microserviços para que haja a troca de mensagens e informações entre eles. E esses contratos precisam evoluir. Esses contratos, essas APIs precisam ter novas e novas versões sendo entregues ali dentro dessa tua estrutura de microserviços. E isso é muito mais complexo de trabalhar do que simplesmente você ter uma aplicação que é um monolito, certo? Eu não estou falando de um monolito que é uma grande bola de lama, não. Você tem um monolito modularizado, que eu vou comentar um pouco mais na frente, é bem mais simples do que você trabalhar com microserviços e ter uma série de contratos e interfaces que precisam evoluir de forma independente. Por quê? Porque você vai ter deploy independente, você vai ter dados independentes, você vai ter equipes diferentes trabalhando nesses projetos, e você vai precisar evoluir esses contratos de forma independente. Então, a complexidade é muito maior, tá? Então, outro ponto também é que você vai ter o fim de parte do teu processo de transações simples, que é um begin, né? Begin transaction, commit transaction. Por mais que tu mexa lá em várias tabelas diferentes, tu pode ter uma transação atômica, né, gerenciada pelo banco de dados, só que agora tu não vai ter muito isso. Por quê? Porque tu está trabalhando com particionamento de dados. Tu consegue ter maior nível de escalabilidade horizontal? Consegue, porque tu vai ter vários dados distribuídos, às vezes um microserviço vai trabalhar com dados relacionais, o outro vai trabalhar com dados não relacionais, e aí você pode ter um outro que trabalha com os dois dados ao mesmo tempo, dentro do projeto, autocontido, né, sem que isso seja exposto para o restante do teu projeto, beleza. Mas tu não vai ter a possibilidade de ter transações tão simples como você tem, por exemplo, num cenário sem uso de microserviços. Então, tu vai ter muitas vezes que criar cenários de quando tem falhas, de cenários compensatórios, né? Tu fez uma ação, uma transação, e aí ela foi persistida no banco de dados, só que gerou um problema e isso precisa ser desfeito, ter um rollback, e às vezes tu tem que ir trabalhar cenários de compensação, de desfazer aquilo que foi feito em um ambiente distribuído, já que tu não tem transações atômicas, né? Ou tudo funciona ou nada funciona. Então, nem sempre é tão fácil gerenciar esse tipo de situação. Outra questão também, certo, relacionado aqui a microserviços, é que tu vai ter a extração de dados mais complexa. Então, tu vai ter relatórios mais complicados porque os dados estão distribuídos. Então, às vezes, tu vai ter que criar outras pipelines de obtenção desses dados, jogar esses dados para dentro de uma outra base, diferente das bases de cada microserviço, para que tu consiga juntar isso e eventualmente trabalhar ali um ETL, trabalhar alguma coisa relacionada a dados, né, que não é tanto a minha área, mas fazer lá um modelo lá de estrela para fazer cruzamentos de dados, isso numa base separada. Beleza, é possível, muitas vezes é até melhor para esses relatórios mais complexos colocar isso numa base diferente da base do transacional, que é uma base que está sendo acessada ali no online da aplicação, mas o nível de complexidade para conseguir esse tipo de
de relatório e informação aumenta significativamente. Então, não é simplesmente pegar ali a tua aplicação, vamos cortar aqui com um pedaço de bolo. Esse pedaço fica aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Não, porque você vai ter uma série de implicações nas suas escolhas arquiteturais e tudo isso pode ser para o teu negócio simplesmente complexidade, né, acidental, uma complexidade que não vai se pagar com o tempo e tu vai estar simplesmente perdendo tempo pra caramba em coisas que não é o teu core business, atender o teu cliente, porque tu decidiu simplesmente colocar uma arquitetura que o teu negócio não demanda ainda, você não tem time maduro o suficiente para colocar isso dentro de um ambiente produtivo. Cara, se você pegar aqui um projeto, gente, vamos fazer aqui um curso de microserviços. Aí eu pego um projeto, crio aqui uma API, aí crio outro projeto com outra API, crio um terceiro projeto com outra API e faço uma API ficar chamando a outra. Meu Deus, isso é microserviço? Tá longe de ser, gente, porque microserviço é outra filosofia. É até difícil você criar um curso de microserviço, né? Por quê? Porque é uma coisa que envolve um nível de demanda de projeto, um nível de entender a necessidade de se crescer ou de se escalar de forma independente, autonomia de projetos diferentes. Então, é muito mais complicado do que simplesmente pegar ali pedaços de fatias de bolo e colocar, pronto, fiz um curso de microserviço, coloquei aqui uma ferramenta de monitoramento, coloquei aqui 3 microserviços e um vai ficar chamando o outro. Não é isso, é muito mais complicado do que isso. Então, é uma necessidade que surge por conta dos próprios requisitos do projeto, muitas vezes requisitos não funcionais, requisitos de escalabilidade do projeto, e você começa a criar uma estrutura que de fato vai trazer uma série de complexidades, uma série de trade-offs, né? Porque é sempre você está gerenciando vantagens, né, e desvantagens, e vai trazer uma série de problemas, mas por conta da necessidade, aí sim você vai lá e aplica essa questão, por exemplo, de microserviços. E um outro problema que eu queria colocar aqui é gestão de versões, né? Então, que também já foi, de certa forma, abordado ali quando você diz evolução dos contratos, né? Quando você vai evoluir contratos de microserviços que tem vários outros serviços que dependem dele, você não pode simplesmente dizer, não, esse parâmetro aqui sumiu, viu, gente? Ó, vou tirar, vou subir uma nova versão que não tem mais esse parâmetro aqui. Você vai simplesmente parar a tua aplicação inteira, né? Então, toda essa questão de gestão de versões, de deploy, subir uma versão ali beta para começar a galera chavear uma parte dos fluxos para uma API nova e você gerenciar essas múltiplas versões subindo ao mesmo tempo, ou seja, para você colocar na sexta-feira 6 horas da tarde, né? No último horário ali da sexta-feira, subir um monolito, né? Um deploy único, já é extremamente desafiador. Já imaginou você está subindo o tempo todo novas versões de microserviços? Gente, a complexidade, sem dúvida, é muito grande. Então, existem vários problemas e você precisa entender que não é simplesmente uma palavra bonita. Ah, cara, se o Netflix usa microserviços, e se o Netflix ganha milhões? E se é uma das maiores empresas do mundo? E tal. Então, voltando aqui fazendo a lógica reversa, então eu preciso usar microserviço para conseguir isso ou aquilo. Não é bem assim, eu acho que é exatamente o contrário, né? Se você tivesse uma forma de ter uma simplicidade maior e ainda assim um potencial de escalabilidade gigantesca, as pessoas provavelmente evitariam ficar trazendo todos esses problemas aí, porque de fato são problemas significativos. Eu vou comentar com vocês aqui, vou começar pelo pior caminho, tá? Então a gente vai, não é necessariamente aqui microserviço, mas são os caminhos que a gente procura para que a gente possa ter os benefícios, né, do microserviço. E esse caminho aqui é o que muita gente faz, né, o pior caminho possível. E eu vou começar com ele para depois a gente ir para os caminhos melhores. E eu vou comentar algumas características relacionadas a esses caminhos. O primeiro ponto seria o monolito distribuído, tá?
Então, vou colocar aqui, faltou um U, né? Distribuído. Beleza. O monolito distribuído é definitivamente o pior cenário que existe, né? Eu já trabalhei com monolito distribuído com muitos problemas, né? Então eu tenho, digamos assim, quilometragem, né, de dor em relação a isso. E aí eu queria começar a comentar com vocês sobre as principais características. Aí você vai ver se essas características batem com o projeto que tu tá trabalhando aí agora, tá? Então, a primeira característica, deixa eu dar aqui um zoom que vai ficar melhor. Você eventualmente pode ter implantações separadas, certo? No teu monolito ali, você pode ter, às vezes até deploys independentes, mas de projetos que são completamente acoplados, tá? Então, existe um auto-acoplamento entre os módulos. Os deploys precisam ser sincronizados para que um entre e o outro precisa entrar, tá? Ou então, se você tem módulos ali, mesmo que seja um deploy só, tá? E você tem vários módulos ali que compõem, tem que entrar tudo junto, porque o nível de acoplamento entre eles é gigantesco. Por mais que você coloque isso de forma distribuída, em cluster, sei lá, tem um balanceador de carga com vários módulos, né, feito o deploy de forma separada, ainda assim existe um alto acoplamento entre eles, ou seja, quando você faz o deploy de um, tem que fazer deploy de todos. Esse é um ponto, digamos assim, bem crítico. Esse ponto aqui é um ponto que eu pessoalmente tive muito problema com isso, né? Transações distribuídas frequentes. Gente, é muito mais complicado você lidar com transações distribuídas entre vários módulos. Eu já peguei a situação que um módulo A começa uma transação, passa uma transação distribuída para um outro módulo B, que faz uma chamada de novo para o módulo A dentro da mesma transação, que vai de novo para o módulo B para terminar. Então fica nessa ida e volta, numa dependência cíclica entre módulos. E aí você tem uma coisa que é um trambolho só que tentando fazer como se fosse um microserviço, você cria um ambiente completamente acoplado, sem independência nenhuma, né? As equipes precisam estar o tempo todo ali, às vezes até usando interfaces e contratos que deveriam ser encapsulados, deveriam ser escondidos, tá? Mas estão lá sendo usados porque você está dentro de um monolito e você, essa função está aqui, está disponível, deixa eu acessar essa. E você acaba tendo muito mais acoplamento do que eventualmente você tem no microserviço, que você tem equipes diferentes e você sabe exatamente aquilo que você está expondo como sendo um contrato, né, uma interface para ser acessada por outras equipes. Então você tem transações distribuídas frequentes. No meu caso, a gente tinha também até uma situação de dependência cíclica, né, que era horrível. Até para fazer o deploy da aplicação era complicado por conta disso. Tá? Uma outra coisa é que você tem normalmente um banco de dados compartilhado. Então todo mundo usa o mesmo banco de dados, era a situação desse projeto. Então você tem um banco de dados compartilhados, com transações distribuídas, um autoacoplamento entre as partes, e no final, né, você tem todo o problema de distribuição. Você tem lá uma aplicação distribuída em várias partes diferentes, só que os benefícios que você colhe é praticamente zero, e o que você traz de malefícios para a tua aplicação, né, tornando essa aplicação complexa de gerenciar, mas ao mesmo tempo sendo um monolito disfarçado, é muito grande, né? É muito penoso trabalhar com esse tipo de projeto. Então, esse aqui é o pior caminho, e muitos projetos enveredam por esse caminho, por achar que essa distribuição, né, esse deploy distribuído vai, no final das contas, trazer benefícios, mas muitas vezes faz piorar aí o cenário da tua aplicação. O segundo ponto aqui, que eu vou colocar como sendo um caminho alternativo 1, certo? Que é o caminho do microserviço. Então aqui eu vou colocar microserviços, tá? Então, beleza, microserviços, e eu vou pegar aqui, isso aqui eu vou jogar para cá, para a gente também colocar aqui as principais características, tá? A gente falou um pouquinho dos problemas e algumas razões, aqui eu vou trazer aqui algumas
características quando você deve usar esse cenário. Então, aqui nós temos a necessidade de ter serviços autônomos, que foi o que nós falamos aqui, né? Deploy independente, particionamento de dados, autonomia organizacional, serviços de fato autônomos, serviços que, imagina que você tem ali imagina um microserviço com uma fachada ali, um padrão, né, facade, né, que você coloca uma fachada e ali você diz exatamente quais são os serviços que estão disponíveis para serem usados por outras aplicações. Isso significa que boa parte, grande parte do que aquele microserviço tem é encapsulado, escondido, de tal forma que você consegue controlar muito melhor o que pode ou que não pode ser usado por outros serviços externos. E se existe a necessidade de ter um outro serviço, que haja uma demanda interna para aquela equipe para criar um serviço que eventualmente faça sentido ali para o todo. Então, serviços autônomos é um ponto importante. Aqui, dados próprios, né? Então, cada microserviço, cada equipe vai trabalhar os seus próprios dados com tecnologias diferentes, com soluções diferentes, com, sei lá, planejamento de cache de dados de forma independente para cada um deles, ou seja, como se fossem aplicações independentes, mas que funcionam dentro de um ambiente colaborativo, tá? Quando você precisa de deploy e também de escala independente, né, você vai optar pelo microserviço. A gente comentou um pouquinho sobre isso ali quando a gente falou das razões para usar. Então, cada microserviço tem seu próprio deploy. O nível de escala, cara, o nível de escala, sei lá, no Spotify da vida, de pesquisas de playlist, talvez seja muito maior do que o nível de escala para você trocar dados pessoais das pessoas. Então, as pessoas estão procurando demais playlists ou o nível de escala de serviços que vão sugerir músicas baseadas no histórico do usuário, que vai usar, por exemplo, toda uma parte de inteligência artificial, cruzamento de dados, relacionamentos com outras pessoas e tal. Então é possível que o nível de escala desse serviço seja absurdamente maior e por isso são independentes e ficam sendo tratados, né, como aplicações e serviços independentes. Um outro ponto importante também é que dentro dos microserviços você vai ter comunicação por mensagem. E essas comunicações por mensagem, por exemplo, protocolo HTTP, gRPC ou protocolo, por exemplo, de mensageria, né? Alguns desses protocolos são binários, outros usam texto, tá? Então você vai ter que entender que nesse caminho você vai trabalhar muito comunicações, muitas vezes assíncronas, processos que vão acontecer ali por baixo dos panos e que depois terá feito algum tipo de notificação para o usuário, né? Trabalhar, por exemplo, com sagas, né? Que você tem ali um orquestrador que vai estar trabalhando várias chamadas e coordenando processos que podem demorar, por exemplo, dias, tá? Então é muito comum dentro da ideia de microserviço, comunicação por mensagem é uma característica que você tem que entender. E outra coisa é essa ideia de contratos bem definidos, né? Quando eu digo contratos, são RPCs, né? Funções que você vai chamar com contratos que são bem definidos, são bem documentados, ou você tem APIs lá muito bem escolhidas e documentadas, os parâmetros que vão ser usados. Por quê? Porque quando você expõe um contrato, né, uma API e causa uma dependência, o grande problema das aplicações não é a parte da implementação, não é o que está encapsulado. O grande problema é as assinaturas dos contratos, né, que você está expondo e o nível de dependência que existe entre esses serviços. Por quê? Porque a mudança de um parâmetro ou de uma assinatura de um desses contratos que você disponibiliza, não estou falando contrato de papel não, gente, estou falando contrato pensando na orientação a objetos, né? Interfaces, assinaturas e aquilo que você precisa passar de parâmetros para que você possa usar um determinado serviço. Se você muda algo, gera um potencial efeito cascata gigantesco. Por isso você precisa estar trabalhando uma série desses versionamentos, né? Então, uma maturidade, como que você vai evoluindo esses microserviços e até quando aqueles microserviços irão suportar versões anteriores
né, para que você dê tempo outras equipes se adequarem às novas demandas e necessidades ali do teu projeto. Então tem que ter todo um trabalho de coordenação também, de comunicação, de orquestração, de como que a aplicação como um todo vai evoluindo, dado a essa distribuição, né, e os eventuais problemas de comunicação que possam existir aí nos projetos. Aí eu trazendo aqui um caminho alternativo 2, que é o caminho que eu tenho mais experiência, é o caminho que eu mais gosto de trabalhar, principalmente porque boas partes dos projetos não têm demanda como tem um Netflix, né, como tem um Uber da vida, aí são exceções, tá? Que é o caminho do monolito modularizado, modular. Beleza, isso aqui é o que nós vamos trabalhar demais dentro da formação Dev. E se você tiver um monolito modular, você consegue fazer essa transição, essa migração para microserviços de forma muito mais fácil. É como se você está querendo resolver um problema de infraestrutura, que é a parte de microserviços, com código completamente, eu não gosto muito de falar palavras mais fortes não, mas um código completamente cagado, certo? O código tá cagado, tá todo misturado, né? Como diz o livro do DDD, é uma grande bola de lama e você quer aplicar microserviços em um código que nem teve a coragem de se preparar para realmente atingir o nível de qualidade para que você consiga eventualmente criar serviços autônomos, ter dados próprios, ter deploy, escalas independentes, né? E eventualmente trabalhar com contratos bem definidos, né? Tudo isso são coisas que a gente precisa fazer como dever de casa e eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre essa alternativa que para mim é a melhor e que vocês podem usar para as startups de vocês, para os projetos de vocês e depois, quem sabe, amadurecer quando tiver milhões de usuários usando, virar um unicórnio, aí sim você começar a pensar em uma infraestrutura muito mais complexa. Então vamos lá, o monolito modular é uma única aplicação, certo? Você pode separar isso em vários pacotes diferentes, várias bibliotecas diferentes. Eu sugiro que você tenha divisões físicas, projetos de fato diferentes, bibliotecas e módulos diferentes, tá? Para que você possa ter uma clareza das partes da sua aplicação, mas você faz um deploy dessa aplicação como um único pacote, né? Um único arquivo lá ou uma única forma de fazer o deploy da sua aplicação. Claro, você pode ter um front-end, você pode ter um back-end, você pode ter um mobile, eventualmente você pode ter ali 2 back-ends para pegar parte da sua aplicação de um lado e do outro, tá? Mas ainda assim não é microserviço, né? Seria uma aplicação mais voltada ali para o monolito, então eu estou assumindo aqui como uma aplicação única. Um outro ponto que eu queria comentar aqui é a ideia de que a sua aplicação ela vai ter módulos e limites claros, certo? E aqui entra um conceito do Domain Drive Design, que é o conceito do Domain Drive Design estratégico, que é que você vai entender como que o teu cliente tem o código dele está, a empresa, melhor dizendo, o domínio dele está organizado, quais são os subdomínios que compõem aquela empresa, por exemplo, um hospital, você tem a parte de internação, você tem o setor de emergência, você tem um setor de procedimentos cirúrgicos, você tem a parte de suprimentos do hospital, você tem o RH do hospital, você tem um jurídico do hospital, você tem um financeiro e tal. Você começa a ver que aquele complexo, aquela empresa, né, ela tem vários e vários subdomínios ou partes ali dentro do negócio que interagem entre si e que esses subdomínios podem gerar módulos e limites arquiteturais claros na tua aplicação. Então, quando você consegue pegar essa estrutura da empresa e tu consegue refletir isso, porque existe uma inteligência nos negócios que estão rodando há décadas. Você tem uma empresa que está há 40 anos no mercado e ela faz seus processos de uma determinada maneira. Gente, é 40 anos de inteligência sendo melhorado e sofisticado. Ninguém vai ficar mudando a empresa para piorar
e ela era perfeita no início e tá uma droga exatamente porque todos os anos estão fazendo mudanças para piorar. Não, estão fazendo mudanças para melhorar os processos, deixar mais baratos, mais inteligentes, com menor custos. E essa inteligência de como o negócio é dividido deveria ser refletido no teu código. O teu código deveria refletir essas mudanças. Se essas mudanças não fazem parte do teu código, provavelmente tu vai estar criando lá um monolito distribuído que é uma grande bola de lama, tudo junto, em vez de estar criando uma aplicação toda modularizada. Uma outra coisa também é que você precisa entender ali, que também ele toca muito na ideia do DDD estratégico, tá? Que é a ideia de você entender as regras de dependência entre os teus módulos. Você não só modularizar, mas tu ter uma clareza, né? Ter um mapa ali de como que as coisas funcionam dentro da tua aplicação. E até coloquei aqui o DDD estratégico como sendo muito pertinente para esses dois pontos aqui, ó. Módulos / limites claros, limites arquiteturais. Lá no DDD ele chama de bounded context, ou seja, contextos delimitados. Então você delimita um contexto e você entende que aquilo ali é uma parte separada, representa muitas vezes um subdomínio do negócio do cliente, tá? E você tem ali um contexto e um limite arquitetural claro naquele contexto da sua aplicação. Isso aqui, gente, é de um valor gigantesco. As pessoas estão fazendo isso aqui com monolitos que dão dor de cabeça pra caramba e poderiam fazer isso, monolito modular, tá? Outra coisa que a gente vai ter, por exemplo, muitas vezes APIs internas, chamadas internas que não necessariamente são chamadas que vão... a gente está falando de ponteiro na memória, né? Você chamando lá uma função interna, chamando um caso de uso interno, gerando um evento e, eventualmente, você conseguindo tratar isso internamente dentro da sua aplicação sem necessariamente você recorrer a chamadas mais complexas que demoram mais tempo, que vão gerar aí entraves, né, e desperdício de recursos de entradas e saídas, né? O maior gargalo das nossas aplicações é I/O, entradas e saídas, né? Seja no banco de dados, seja através de APIs e tal, chamadas remotas. Então, muitas vezes você tem chamadas de APIs internas ali na sua aplicação, tá? É muito melhor, eu diria que a alternativa mais inteligente, quando você tem ainda dentro da sua aplicação um domínio instável. E eu diria que boa parte das aplicações que estão sendo criadas, novas aplicações e tal, tem um domínio instável. Você ainda não sabe muito bem, ainda está acomodando, né, os módulos, está acomodando ainda como que vai ser a troca de informações de um módulo para outro e tal. Então, nesse cenário, se você vai para microserviço, vai ser simplesmente você vai ficar aquele meme do cara que meu nome é fulano, eu tenho 22 anos, né? O cara cabelo branco, sem dente, né? Tipo assim, cara, é bem tranquilo trabalhar com TI, né? Tipo isso. Então, para quem tem domínios ainda instáveis, não é com certeza um caminho legal. E sim, e o último ponto aqui é que você vai ter um deploy muito mais simples. Não quer dizer que se você mandar o deploy 6 horas no final do expediente, na sexta-feira, seja algo saudável, certo? Mas, com certeza, você vai ter um deploy muito mais simples, né, com um monolito modular e você ter uma clareza muito grande de como é ali os teus módulos. Então, por exemplo, você tem, sei lá, 12 módulos na tua aplicação, todos muito bem separados. E você começa a perceber que existe um módulo que ele faz sentido que ele seja um módulo independente. Vamos supor, cara, esse módulo de autenticação do nosso projeto, ele precisa ser uma autenticação corporativa. Ele precisa partir para uma outra, ser uma aplicação independente, um banco de dados independente e tal, e a gente vai colocar isso agora vai sacar isso fora do sistema e vai colocar dentro de um outro projeto. Aí você começa a pegar essa modularização para que você possa fazer um movimento muito mais natural e orgânico em cima de demandas de negócio, demandas ali, sejam não requisitos funcionais ou não funcionais, e aí você vai lá e coloca isso como sendo um módulo à parte. Mas você já fez
modularizado. Você já fez pensando que o módulo de autenticação da tua aplicação ele não deve estar misturado com o core business ali, ou o core domain do teu negócio e está totalmente entranhado, porque ele é um módulo separado e você já fez dessa forma, entendeu? Então, esse tipo de visão, né? E aqui a gente criou um desenho aqui sobre microserviços, falando sobre razões, problemas e as 3 alternativas, né? Que é o monolito distribuído, que é o pior caminho, microserviços, e o monolito modular, que é a melhor forma de você transicionar para microserviço quando o negócio do teu projeto exigir isso. Beleza, gente? Eu falei pra caramba, eu nunca imaginei que fosse dar 40 minutos um vídeo de microserviços, mas é até desafiador, né? Pensando como professor, né? De fato gravar um curso de microserviços, porque o nível de complexidade, né? E o nível do que você precisa, né? De orquestração ali e os casos reais para que você possa dizer, ó, isso aqui é um cenário real que justifica microserviço, né? São cenários muito maiores, né, cenários grandes, que eu acredito que 99% desses cenários a gente consiga usar através de um monolito modular bem organizado, bem estruturados, com limites arquiteturais claros, com um mapa de dependência, né, desses contextos muito bem estruturado para que você eventualmente faça movimentos de separação da sua aplicação de acordo com as necessidades do teu negócio, beleza? Deixa um comentário, deixa um like se você gostou desse conteúdo, certo? É um conteúdo, acho que interessante, é um conteúdo mais avançado, não é um conteúdo tão básico para quem está começando no mundo da programação. E coloca aqui temas que você gostaria de ver aqui no canal. Pode ser tema prático, de a gente abrir aqui, desenvolver uma aplicação ou comentar uma aplicação já desenvolvida para que vocês possam entender, né, como que vocês podem aplicar esses conceitos aí na prática e do teu dia a dia como desenvolvedor. Beleza? Chegou até aqui, deixa o like, compartilha o vídeo, coloca um comentário e não se esquece que no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado está as inscrições da formação Dev com a chance de ser vitalício, né? As vagas já estão acho que mais de 70% preenchidas, então corre que está faltando poucas vagas, né? Em breve a gente vai fechar aí as inscrições e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra, pelo menos nesse ano agora de 2025, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.